Você já sentiu a incômoda e persistente sensação de que não importa o quanto você se esforce, a sua energia simplesmente desaparece assim que você pisa no seu ambiente de trabalho, na sua antiga igreja ou até mesmo em certas rodas de amigos? Sabe aquele cansaço profundo que não passa com uma noite de sono e parece pesar direto na alma? Muitas pessoas olham para esse esgotamento e correm para os médicos, buscam vitaminas ou culpam o estresse do dia a dia. Elas passam meses, às vezes anos, tentando consertar um cansaço físico, sem perceber que o problema é de ordem espiritual e existencial. A verdade nua e crua é que o seu corpo e a sua mente estão reagindo ao ambiente. Eles estão gritando o que o seu orgulho e o seu medo tentam calar. A energia daquele lugar secou para você. O arquiteto do universo cortou o suprimento invisível que te alimentava ali e agora você está tentando beber água de um poço que o céu já declarou como seco. Acorde. O cansaço inexplicável e o adoecimento da sua rotina não são um castigo. São os sinais mais claros e práticos de que o seu tempo nesse lugar acabou. O imperador estoico Marco Aurélio nos lembrava de que tudo o que acontece no mundo faz parte de um tecido vivo, onde os fios estão interconectados. Quando uma estação muda na natureza, as folhas caem, a seiva recua e a árvore aceita o recolhimento. Ela não luta contra o inverno. No entanto, nós, seres humanos, insistimos em permanecer sentados sob galhos secos, implorando por frutos em uma árvore que já morreu. Nós nos tornamos prisioneiros do comodismo, preferindo adoecer em um território familiar a ter a coragem de cruzar a fronteira em direção ao desconhecido. Mas o universo é dinâmico e Deus tem ferramentas muito específicas para nos colocar em movimento. Quando Ele quer te promover para um novo nível, mas você se recusa a sair da zona de conforto por medo ou apego, a providência divina começa a tornar o seu ambiente atual insuportável. As portas começam a se fechar de forma orgânica. O brilho das conversas desaparece e o desconforto se instala nas suas entranhas. Neste vídeo, nós vamos desmascarar os 5 sinais práticos e inquestionáveis de que o seu ciclo nessa atual estação chegou ao fim absoluto. Prepare-se para um choque de realidade que vai abrir os seus olhos e libertar a sua alma do cativeiro do passado. O primeiro e mais devastador sinal de que o seu tempo em um lugar chegou ao fim não se manifesta em eventos extraordinários, em grandes discussões ou em portas batidas com violência. Ele começa no silêncio do seu próprio corpo. É o que chamamos de cansaço invisível. Você acorda na segunda-feira de manhã, após um final de semana teoricamente focado em descanso, e sente como se carregasse toneladas sobre os ombros. A sua mente reluta, as suas pernas pesam e uma névoa de desânimo se instala no seu peito antes mesmo de você atravessar a porta de entrada do seu trabalho, da sua empresa ou daquele círculo de convivência que um dia já foi o seu refúgio. Muitas pessoas cometem o erro crasso de ignorar esse sintoma. Elas tentam mascarar o esgotamento mudando a alimentação, aumentando a dose de café ou buscando distrações baratas no final do dia. Elas dizem para si mesmas que é apenas uma fase de estresse, que o mercado está difícil ou que todo mundo se sente assim. Mas a verdade estoica é implacável. O corpo não sabe mentir. O seu organismo é um radar biológico de alta precisão que rege a sua interação com o mundo. Quando você insiste em permanecer em um ambiente onde o seu ciclo já se encerrou, o seu corpo começa a somatizar a rejeição da sua alma por aquele território. O esgotamento físico é a última cartada que a sua consciência usa para tentar te avisar que você está gastando energia vital em um solo que não produz mais frutos para a sua evolução. O filósofo Sêneca nos ensinava em suas cartas sobre a importância de preservarmos a nossa energia mental e espiritual.
Ele dizia que muitas vezes nós desperdiçamos a nossa vida não porque temos pouco tempo, mas porque gastamos a maior parte dele com coisas, lugares e pessoas que drenam a nossa essência sem nos devolver nada em troca. Há lugares que possuem uma espécie de suprimento invisível. Quando você entra em um emprego novo, em um projeto novo ou em uma nova comunidade que está alinhada com o seu propósito daquele momento, existe uma graça, um fluxo natural de energia. Você trabalha 10, 12 horas, se cansa fisicamente, mas vai dormir com a mente em paz e o peito cheio de vigor. Isso acontece porque aquele ambiente está te alimentando. Existe uma troca justa. No entanto, no exato momento em que o arquiteto do universo decide que aquela estação acabou, esse suprimento invisível é cortado na fonte. O poço seca. E o que acontece quando você tenta continuar operando um maquinário sem combustível? Ele começa a raspar as engrenagens, a esquentar e, eventualmente, a quebrar. O seu cansaço inexplicável é a fricção da sua alma tentando se desvencilhar de uma estrutura que já ficou pequena para você. Você está forçando a sua mente a se encaixar em uma frequência que você já superou. É como tentar rodar um software pesado e moderno em um computador velho e obsoleto. O sistema vai travar, vai esquentar e vai adoecer. Espiritualmente, nós entendemos que Deus nos guia não apenas pelas portas que Ele abre, mas também pelo desconforto que Ele permite que se instale na nossa rotina. Quando o povo de Israel estava no deserto, eles eram guiados por uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. Quando a nuvem se movia, o povo tinha que desmontar as tendas e marchar. Se alguém decidisse ficar para trás porque achava o acampamento atual confortável, aquela pessoa ficaria desprotegida no meio da aridez do deserto, sem o maná e sem a proteção divina. O cansaço que você sente hoje é a nuvem de Deus se movendo na sua vida. Ele está tirando o frescor daquele lugar para te forçar a desmontar a tenda do comodismo. Se você precisa se automedicar psicologicamente todos os dias para suportar o ambiente onde você ganha o seu pão, ou se você precisa vestir uma máscara de falsa alegria para conviver com as pessoas que te cercam, acorde. Você não está vivendo, você está apenas sobrevivendo em um território de morte. A persistência em um lugar que drena a sua saúde não é um sinal de lealdade ou de força de caráter. É um sinal de apego e medo do desconhecido. O estoicismo nos convoca a encarar a realidade de frente. Se a energia do lugar acabou, a sua permanência ali é um ato de violência contra a sua própria integridade. Olhe para o seu cansaço não como um inimigo, mas como o primeiro grande sinal do céu, avisando que a sua bagagem já está pronta e o seu elevador precisa subir para o próximo andar. O segundo sinal prático de que o seu tempo em um lugar chegou ao fim se manifesta na perda de sintonia com as pessoas que antes caminhavam no mesmo passo que você. Sabe quando você se senta à mesa com amigos de longa data, colegas de trabalho ou até familiares, e de repente percebe que as conversas parecem vazias, aqueles assuntos que antes te interessavam, aquelas piadas que antes faziam sentido, ou aqueles planos compartilhados passam a soar como um eco distante. Você olha ao redor e, mesmo cercado de pessoas, sente uma solidão profunda, como se falasse uma língua diferente de todos os outros na sala. Na transcrição daquela live que deu origem a esta reflexão, foi usada uma metáfora brilhante. A vida é como uma estação de rádio. Se você está na planície, a rádio local toca com um som limpo, nítido e sem falhas. Mas se você começa a subir a montanha, a altitude muda a sua posição geográfica. À medida que você ganha altura, aquela mesma rádio que era perfeita na planície começa a chiar. Surge a estática, o som falha, as vozes se misturam, até que, eventualmente, tudo se transforma em silêncio ou ruído. A rádio não quebrou.
A antena deles continua transmitindo da mesma forma. Quem mudou de altitude foi você. No desenvolvimento pessoal e espiritual, essa subida de montanha se chama amadurecimento. Quando você decide alinhar a sua vida com princípios eternos, quando busca sabedoria estoica para dominar suas emoções e quando se abre para o propósito que o Criador desenhou para a sua história, a sua frequência mental e espiritual sobe. Naturalmente, aqueles que escolheram permanecer na planície, vivendo à base de fofocas, reclamações, vitimismo, pequenos dramas e ambições rasas, não vão mais conseguir te sintonizar. O imperador Marco Aurélio escrevia em suas meditações que nós devemos buscar a companhia daqueles que elevam a nossa mente e exercitam a nossa virtude. Ele dizia que conviver com a mesquinhice por obrigação ou covardia acaba por corromper a nossa própria alma. Quando o seu ciclo em um ambiente termina, Deus permite que esse ruído na frequência aconteça para o seu próprio bem. O descompasso nas conversas não é arrogância da sua parte, é imunidade espiritual. É o céu te mostrando que o repertório daquele lugar se esgotou para você. Você já aprendeu o que tinha para aprender ali, e continuar forçando o encaixe só vai gerar frustração para os dois lados. Muitas pessoas sofrem terrivelmente com esse sinal porque o interpretam como rejeição ou isolamento. Elas tentam diminuir o próprio brilho, abaixar o nível das suas conversas e fingir interesse em futilidades apenas para continuarem sendo aceitas pelo grupo. Elas se mutilam psicologicamente para caber na caixinha que o ambiente preparou para elas. Mas acorde, tentar sintonizar uma rádio da planície quando você já está no topo da montanha só vai encher a sua mente de estática e dor. Se para ser aceito em um lugar ou por um grupo de pessoas, você precisa sufocar a sua inteligência, esconder a sua prosperidade ou camuflar os seus sonhos de crescimento, esse território se tornou uma prisão para a sua identidade. Sêneca dizia que o sábio sabe a hora de recolher as suas velas, quando o vento do ambiente não é mais favorável à navegação. Se o brilho das conexões desapareceu e deu lugar a um esforço hercúleo para manter as aparências, entenda o sinal do céu. A mesa ficou pequena, o assunto acabou. É hora de abençoar aqueles que ficam no andar deles e permitir que o seu elevador continue subindo em direção ao topo. O terceiro sinal de que o seu tempo em um lugar chegou ao fim absoluto não se dá de forma interna, mas através de eventos externos e muitas vezes abruptos. É o fechamento repentino de portas que antes estavam escancaradas, a quebra de sociedades que pareciam sólidas, ou o distanciamento inexplicável de parceiros de negócios e aliados de longa data. Sabe quando um projeto que tinha tudo para dar certo começa a travar sem nenhuma explicação lógica? Quando burocracias surgem do nada, contratos são cancelados ou um sócio simplesmente muda de postura e a convivência se torna insustentável? É o momento exato em que o céu intervém na história e decreta: agora deu. Nós, seres humanos, temos uma tendência quase infantil de romantizar as nossas parcerias. Criamos expectativas comerciais, profissionais e afetivas, projetando que aquelas alianças vão durar a vida inteira. Queremos carregar as mesmas pessoas do início da jornada até o pódio da vitória. Mas a engenharia do destino funciona sob uma lógica de extrema eficiência. Na caminhada rumo ao seu propósito, muitas pessoas são colocadas na sua rota apenas como pontes ou plataformas temporárias. Elas entram na sua vida com um objetivo muito claro: te ensinar uma lição, te amadurecer através do confronto ou te ajudar a destravar um nível específico. Uma vez que essa missão oculta é cumprida, a permanência delas ao seu lado deixa de ser um apoio e passa a ser uma âncora. Quando você se recusa a soltar essa âncora por apego, medo da solidão ou excesso de sentimentalismo, a providência divina age com rigor. Ela sabota o que está te prendendo no nível de baixo.
O arquiteto do universo permite o conflito, permite a divergência de ideias entre os sócios, permite que o contrato seja rompido. Você, no calor da dor, chora, entra em desespero, tenta consertar a parceria, liga, pede desculpas por coisas que nem cometeu e tenta colar os pedaços de um vaso que já foi quebrado. Você interpreta aquela ruptura como um ataque do inimigo ou uma grande injustiça do destino. Mas acorde. Muitas vezes, o que você chama de rejeição ou quebra de sociedade é, na verdade, Deus arrancando você de uma mesa onde o seu futuro seria sacrificado. É o céu te empurrando para fora antes que a estrutura desabe sobre a sua cabeça. O estoicismo nos traz uma ferramenta de clareza brutal para lidar com esses momentos. A aceitação amorosa do destino, ou amor fati. O imperador Marco Aurélio escreveu que o que bloqueia o caminho, muitas vezes, se torna o próprio caminho. Se uma porta se fechou de forma definitiva, se uma sociedade ruiu, apesar de todos os seus esforços honestos, a postura estoica não é o lamento, mas a compreensão de que aquela estrutura não tinha mais utilidade para o seu crescimento. Resistir ao fim de uma parceria é o mesmo que tentar reter a água entre os dedos. Você só vai gastar energia e terminar de mãos vazias. Se o ciclo encerrou, a tentativa de prolongá-lo à força só produz ressentimento e estagnação. Espiritualmente, o fechamento de uma porta ou o afastamento de um aliado é um filtro de proteção. Deus conhece o coração das pessoas e sabe quem tem estrutura para suportar o peso da sua próxima fase. Há pessoas que são excelentes parceiras para a escassez, mas que se tornam extremamente perigosas na hora da abundância, porque guardam uma inveja velada que você não consegue enxergar. Há sócios que servem para gerenciar uma pequena empresa de 30 metros quadrados, mas que sabotariam o crescimento de um império, porque a mente deles é limitada. Quando Deus diz, agora deu, e quebra a aliança, Ele está limpando o terreno. Ele está tirando de cena quem não pode subir no seu elevador para que você não precise dividir o topo com quem não tem pernas para aguentar a altitude. Pare de tentar ressuscitar relacionamentos profissionais ou pessoais que o céu já sepultou. Se o sócio saiu, se o investidor recuou, se o amigo se afastou, recolha a sua dignidade, limpe a poeira dos sapatos e olhe para a frente. A sua fidelidade deve ser com o propósito que queima no seu peito, e não com os contratos antigos que já perderam a validade no mundo espiritual. Agradeça pelas lições recebidas, perdoe os erros do caminho e entenda o sinal do céu. O bloqueio de hoje é a liberação para o seu verdadeiro amanhã. O quarto sinal prático de que o seu tempo em uma estação chegou ao fim é a perda absoluta da visão de futuro dentro daquele ambiente. Faça um exercício mental agora. Olhe para o lugar onde você está hoje. Seja a sua atual empresa, a sua cidade ou o formato atual do seu negócio. Agora tente se projetar ali daqui a 2, 5 ou 10 anos. O que você enxerga? Se a resposta for uma névoa cinzenta, um sentimento de repetição monótona, ou pior, uma sensação de sufocamento e estagnação, acorde. O horizonte daquele lugar desapareceu para você. Você bateu no teto invisível daquela estrutura. Existe uma diferença crucial entre passar por uma fase difícil e estar no lugar errado. Uma fase difícil em um lugar alinhado com o seu propósito ainda te permite sonhar. Você consegue olhar para a frente e enxergar uma colheita, uma expansão, um degrau acima. Há um horizonte claro pelo qual vale a pena lutar. No entanto, quando o ciclo se encerra por decreto divino, a primeira coisa que a providência remove daquele ambiente é a sua capacidade de projetar o futuro ali dentro. O lugar simplesmente perde o brilho. Tudo o que antes te trazia entusiasmo passa a parecer uma engrenagem fria e sem sentido. Você começa a trabalhar apenas pelo salário,
a conviver apenas pela conveniência e a empurrar a vida com a barriga, vivendo em um eterno estado de piloto automático. O filósofo estoico Sêneca dizia que nenhum vento é favorável para o marinheiro que não sabe para qual porto está navegando. Mas quando você está preso em um ciclo que já morreu, o problema é ainda mais grave. Você sabe para onde quer ir, mas o navio onde você está ancorado está afundando na lama do comodismo. Você tenta remar, tenta inovar, tenta trazer novas ideias para a empresa ou novos projetos para a parceria, mas a estrutura ao seu redor é rígida demais, velha demais ou limitada demais para comportar a velocidade do seu crescimento. Você se tornou um gigante tentando caminhar dentro de uma maquete. Cada passo que você dá choca-se contra as paredes de 30 metros quadrados da mediocridade alheia. Espiritualmente, o sumiço da visão de futuro é o mecanismo que Deus usa para desatar as suas amarras. No livro de Gênesis, vemos a história de Abraão. Ele vivia na terra de Ur dos Caldeus, no meio dos seus parentes, em uma estrutura confortável e conhecida. Mas Deus olhou para ele e disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Note que o Criador não mostrou a terra prometida enquanto Abraão estava sentado no sofá da casa do pai dele. Ele primeiro ordenou o movimento. Para que Abraão pudesse enxergar o horizonte de uma grande nação, ele precisou ter a coragem de abandonar a moldura antiga que limitava a sua visão. Muitas pessoas passam a vida inteira mendigando reconhecimento e espaço em lugares que nunca foram projetados para suportar o tamanho do seu potencial. Elas tentam diminuir a própria estatura mental e espiritual, para não incomodar os chefes, os sócios ou os amigos que preferem viver na mediocridade. Elas aceitam viver sob um teto baixo porque têm medo do céu aberto. Mas a verdade do arquiteto do universo é soberana. Você foi feito para a expansão. Se você insistir em plantar uma semente de carvalho em um pequeno vaso de flores, a semente vai tentar crescer. As raízes vão bater nas paredes de barro do vaso e, eventualmente, a planta vai sufocar e morrer. O vaso não é ruim. Ele apenas não foi feito para suportar uma árvore daquele tamanho. Pare de tentar forçar o seu futuro a caber em um passado que já deu o que tinha que dar. Se você não consegue mais se enxergar crescendo nesse emprego, se os valores dessa liderança não batem mais com os seus, ou se essa rotina está matando a sua criatividade dia após dia, entenda o sinal do céu. O horizonte invisível não é um vazio, é um espaço em branco que o Criador está te dando para que você escreva o próximo capítulo da sua história em um território mais largo. Tenha a coragem estoica de aceitar que o ciclo terminou. Desocupe as mãos do que ficou para trás e prepare-se para caminhar em direção à terra que o seu propósito exige que você conquiste. O quinto e último sinal prático de que o seu tempo em uma estação chegou ao fim é talvez o mais potente e o mais mal compreendido de todos. Ele se manifesta através de um sentimento avassalador que chamamos de indignação santa. É aquele momento em que a sua paciência se esgota, a sua capacidade de tolerar o intolerável desaparece e o seu coração grita: eu não pertenço a este lugar. Eu não fui feito para aceitar isso como o meu destino final. Não é uma revolta carnal ou um ataque de ira infantil. É um clamor profundo da sua alma, ativado pelo próprio Criador, para te dar o empurrão que a sua covardia estava segurando. Você já notou como a natureza educa seus filhos? Pense em um filhote de águia no ninho. No início, o ninho é o lugar mais seguro do mundo. É macio, protegido e quente. Mas quando chega a hora de o filhote voar, a mãe águia começa a agir de forma estranha aos olhos humanos. Ela começa a arrancar a penugem macia que forrava o ninho, expondo os espinhos e os galhos secos e afiados da estrutura. O lugar de conforto se torna um lugar de dor. O filhote se indigna, pia, tenta se acomodar, mas cada movimento o fere.
Essa indignação diante do desconforto intolerável que o obriga a se equilibrar na borda do abismo e finalmente bater as asas e descobrir do que ele é capaz. Se a mãe águia não tornasse o ninho desconfortável, o filhote morreria ali, obeso e covarde, sem nunca conhecer a imensidão do céu. A indignação santa é o céu arrancando a penugem macia do seu ninho de 30 metros quadrados. É quando você não aguenta mais ouvir as mesmas desculpas do seu sócio, quando não tolera mais a mediocridade da sua liderança, quando não suporta mais a falsidade daquele círculo de amigos, ou quando a aridez da sua rotina atual começa a ferir a sua alma dia após dia. É um sentimento de urgência divina que te tira a paz. Você perde a capacidade de rir do que não tem graça, perde a paciência com o vitimismo alheio e começa a se questionar com uma honestidade brutal. Como foi que eu me permiti ficar preso nessa estrutura por tanto tempo? O imperador estoico Marco Aurélio nos lembrava de que devemos viver de acordo com a nossa natureza racional e virtuosa. Ele dizia que o maior crime que podemos cometer contra nós mesmos é acostumar a nossa mente com a escassez de caráter e de propósito. A indignação santa é o despertar da sua natureza estoica. É a sua razão gritando que a sua vida é preciosa demais para ser desperdiçada em um ambiente que corrói os seus princípios e te força a diminuir de estatura para não incomodar os que preferem continuar rastejando. Se você está indignado com o seu cenário atual, entenda o sinal do céu. Esse fogo que queima no seu peito não é para te queimar, é para te mover. Muitas pessoas tentam sufocar essa indignação, rotulando-a como ingratidão ou rebeldia. Elas se sentem culpadas por estarem insatisfeitas com o que têm, mas acorde. A gratidão é um estado de reconhecimento pelo que foi vivido, não uma sentença de prisão perpétua em um território que já morreu. Você pode ser grato pela casa pequena que te acolheu, mas ter a indignação santa para construir um império. Você pode ser grato pelo emprego que te pagou as contas, mas ter a indignação para buscar o seu propósito maior. A insatisfação santa é o combustível da prosperidade. Se você se acomodar na dor, você morre no ninho. Se você usar a indignação para bater as asas, você descobre que o horizonte invisível que Deus te prometeu é muito maior do que a sua gaiola atual. Use esse sinal como o decreto final para a sua libertação. O tempo acabou. Se você assistiu a este vídeo até aqui e sentiu o seu coração arder com cada um desses sinais, eu tenho um recado final e inquestionável do céu para a sua vida. A sua permanência nesse lugar não é lealdade, é medo. E a boa notícia é que o medo paralisa, mas a verdade liberta. Você acaba de receber um guia completo de discernimento prático para entender que o arquiteto do universo já preparou o seu próximo nível e tudo o que ele espera de você agora é o movimento. Nós não construímos esta comunidade nos sinais do céu apenas para tecer teorias filosóficas ou espirituais. Nós estamos aqui para formar uma blindagem de mentalidade e ação para quem está cansado de viver rastejando no ninho. Por isso, eu quero te fazer 2 convites práticos de poder agora. Primeiro, cele esta palavra de libertação na sua consciência. Desça até os comentários e escreva com a convicção de quem está batendo as asas. Eu aceito o novo nível de Deus. Deixar esse sinal registrado não é para mim. É um decreto espiritual que avisa ao universo e ao seu próprio subconsciente que você não aceita mais se diminuir para caber no passado. E segundo, se você conhece alguém, um amigo, um familiar, um sócio, que está adoecendo, que perdeu o brilho ou que vive indignado no lugar errado, mas não tem forças para sair, seja você a mão de Deus na vida dela. Compartilhe este vídeo agora. Muitas vezes, o sinal do céu que alguém pede no meio da noite chega na manhã seguinte, através de um link enviado por quem ama de verdade.
Aproveite para se inscrever, ativar as notificações e blindar a sua mente com a nossa comunidade aqui nos Sinais do Céu. Fique em paz, mantenha os olhos fixos na borda do ninho e lembre-se, a dor que você sente hoje é a penugem macia que foi arrancada, para que você seja forçado a voar para onde o seu propósito te espera. Até o próximo sinal.